Olá a todos e todas, muito boa tarde, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre o plástico e o microplástico. Meu nome é Maria Inês Bruno Tavares, eu sou professora titular do Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Amano, e tenho um grande prazer de estar aqui para bater esse papo com vocês na nossa segunda jornada de microplásticos da nossa unidade. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o plástico, né? Os plásticos, eles vieram para nos ajudar, para trazer um conforto, quer seja na saúde, quer seja no nosso dia a dia, no carro, no avião, navio e assim por diante. Os plásticos, eles tiveram um propósito quando eles foram produzidos e descobertos, que seria para um conforto, para também tratamentos, diagnósticos. Então, ele tem uma função específica. Entretanto, não se esperava que o descarte aleatório dos plásticos fosse ser tão grande e tão rápido que fosse, então, gerar o problema que nós estamos conhecendo como microplásticos, tá? Então, os plásticos ou material plástico, né, que vem dos polímeros, eles têm então uma ação importante na nossa vida, né? O plástico desde sempre está na nossa vida, nas proteínas, também nós comemos os plásticos, né, os materiais plásticos, os polímeros, na verdade, né? Nós tomamos café com polímeros, não é? Então, quer seja no bolo, tem os amidos, no pãozinho francês, não é? Também numa tapioca e assim por diante, nós temos os amidos, os polissacarídeos, que são importantes, né? Gelatina, que são importantes na nossa alimentação, né? No nosso dia a dia. Então, a gente tem uma intimidade muito grande com os polímeros, né? E os polímeros sintéticos e polímeros biodegradáveis geram, então, os materiais poliméricos que nós usamos, né, no nosso dia a dia, nos diferentes setores da nossa vida. Então, a evolução dos materiais plásticos ela foi rápida, né? E com a tecnologia, logicamente, nos trouxe então um conforto com equipamentos importantes para diagnósticos, né? E de medicamentos, melhoria da qualidade dos medicamentos, para que a gente possa então, né, usufruir disso, medicamentos que tenham uma liberação um pouco mais controlada. Isso é de grande importância, né, na nossa vida. Os medicamentos que duram um pouco mais no nosso organismo nos fazem com que a gente possa tomar menos doses e com isso evitar um excesso de dose terapêutica ou também um decréscimo da dose terapêutica, né? E com isso prejudicar o tratamento. Sem contar em todas as vantagens, não é, dos carros mais leves e assim por diante, que vai fazer então com que a gente possa ter uma vida melhor, não é? Os anteparos policiais, não é? Que são proteções, os capacetes dos motociclistas, né? Então, isso são equipamentos muito importantes e práticos no nosso dia a dia que nós não podemos ficar sem, né? Então, a evolução dos plásticos nos trouxe desde pequenos equipamentos, né, que utilizamos, como também os eletroeletrônicos, e nós vamos ver já já, né, toda essa evolução dos materiais plásticos, né? Lembrando que por exemplo, o PET, que é muito conhecido nas garrafas, não é? Ele foi primeiramente desenvolvido para fazer tecidos, ok? Por quê? Porque na época da Segunda Guerra Mundial os campos estavam minados, não havia como plantar algodão ou colher algodão, né? Ou mesmo, né, trabalhar, né, nesses campos. Então, os tecidos à base de poliéster, à base do PET, né, foram criados para que se pudesse fazer roupas, né, alguns outros tipos de acessórios. Então, foi muito importante. E já no final dos anos 80, no início dos anos 80, final dos anos 70, se iniciou, então, aqui no Brasil também o uso do PET para as garrafas, né? Isso para garrafa de refrigerante, que nem é como é hoje em dia, já o material é completamente diferente, o produto plástico completamente diferente do primórdio, né? Dos primórdios, que não faz tanto tempo assim, tá? Então, os plásticos têm uma aplicação, eles têm um propósito e nós então devemos
saber como lidar com eles, né, e começar a ter uma consciência ambiental muito grande, quer seja enquanto população, de uso doméstico, de uso dos restaurantes, no nosso cotidiano da nossa vida, quer sejam os empresários, quer sejam as pessoas que trabalham em fábrica e assim por diante, não é? Então, a gente tem vários tipos de descartes que são completamente inadequados dos materiais plásticos. Então, onde são utilizados materiais plásticos? Por que se fala tanto? Por que tem tanto microplástico? Nós temos materiais plásticos no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Então, a gente tem os produtos plásticos, né, que seja, são obtidos a partir de polímeros, mas é um produto que é utilizado ou na medicina, ou na área da saúde, ou na parte alimentícia, aeronaves, automotivas, eletroeletrônico, vestuários e no dia a dia. Então, quais são os benefícios dos plásticos, né? Dos materiais plásticos? Gente, nós temos na medicina a seringa. A seringa é uma coisa tão simples, mas tão importante, tão fundamental para evitar, não é, disseminação de micro-organismos, de bactérias, vírus, não é? As pessoas se contaminam menos. Os tomógrafos para poder fazer, né, o diagnóstico, assim como a ressonância magnética. Então, são assim, desde um simples material, né, até equipamentos sofisticados que nos permitem ter um diagnóstico correto, completo e que a gente então possa acreditar e seguir para um tratamento, não é isso? Isso é uma grande ajuda na medicina, sem contar os catéteres, né, vários materiais que são utilizados em cirurgias para que possa recompor uma pessoa, quer seja no joelho, não é? Quer seja na coluna e assim por diante. Tá? Na saúde, nós temos o uso dos nutracêuticos, não é? Que é uma mistura dos bioativos dos alimentos funcionais como um fármaco. Como você vai tomá-lo regularmente, então ele é considerado um fármaco, não é? Um medicamento. Por isso que é um nutracêutico, uma mistura de um produto de nutrição com a parte farmacêutica. E aí nós já conhecemos vários que usamos no dia a dia, não é? O chá verde, ômega 3, colágeno, vitamina C, dentre outros. E existe também o licopeno, não é, que é do tomate, um bioativo tão importante, um bioativo que tem um poder antioxidante interessante, assim como é na cenoura e na abóbora, o beta-caroteno, na pimenta capsaicina. Então, esses bioativos têm importância fundamental na nossa saúde, né, para bem-estar, para controle, por exemplo, do câncer, para controle do diabetes, para controle da hipertensão. Então, são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. E aí, gente, é muito importante, muito fundamental saber, então, a combinação e o encapsulamento desse nutracêutico. Isso vem, né, com o uso dos polímeros, são encapsulados em gelatina e assim por diante, tá? Também as embalagens alimentícias. A gente sabe que a área alimentícia usa-se muito das embalagens, né? Que não precisam ser descartadas tão rapidamente, principalmente as garrafas, não é? Não precisam ser descartadas assim que acaba de ser bebida. A gente pode utilizar, pode reutilizar, não é? Isso faz parte da lei dos 3 R's, não é? Então, reutilizar, você pode trazer para o seu trabalho uma água, ou deixar no carro, né, para quando você sair, ou beber uma água, ou levar um suco, ou até levar um chá, se a pessoa gostar, não é? Então, pode ter um reuso e isso é importante. Isso faz parte de uma conscientização ambiental para não ter um desperdício e um descarte completamente inadequado e desnecessário. E muitas das embalagens de frutas, elas também são reaproveitadas, não é? E podem ser reaproveitadas trazendo própria fruta para você fazer um lanche, para levar numa praia, para levar num piquenique e assim por diante, ok? Tá? Então, na parte aérea, gente, os aviões, né, são sempre constituídos internamente de materiais plásticos. São materiais importantes também que dão leveza e com isso gastam menos combustível, não é? Então é uma importância muito grande e também faz com que eles sejam mais rápidos, tá? E isso ajuda muito na comunicação, ajuda muito no transporte das pessoas, tem um valor, né, agregado substancial na nossa vida, tá? Área automotiva, né? Então a gente usa carro, usa ônibus, não é? Usa vários meios de transporte,
né? E neles tem uma quantidade de materiais plásticos muito grande, o que também traz para eles leveza, uma economia de combustível e, principalmente no asfalto, a diminuição do deslocamento do asfalto. O deslocamento do asfalto é com o peso do carro, né, completo, com pessoas ou não, e o combustível, né, com muitas pessoas, na verdade, né, com a temperatura tendo diferença, o peso do carro faz com que o asfalto se desloque e vai ficando perto do meio-fio aqueles grumos de asfalto, né? Então, isso pode ser bem diminuído, também o custo dos combustíveis e, logicamente, o aumento na velocidade dos carros, tá? Também a parte eletroeletrônica é bastante interessante, porque a gente não vive sem computador, senão não estaria fazendo essa apresentação também para vocês, né? Os telefones celulares, muitas pessoas têm um, dois, três, isso depende também do seu trabalho, depende de como ela usa, não é? E às vezes ela tem o pessoal e tem os do trabalho, né? Os notebooks, a todos os ecrãs e assim por diante. São um benefício muito grande que nós podemos nos falar à distância, podemos nos ver, né? E isso aproxima as pessoas, leva ao conhecimento, então tem um propósito bastante importante e interessante. Também o vestuário, né, e os nossos acessórios, quer sejam os óculos mais leves, é muito importante as lentes oftálmicas mais leves, com alta transparência, não é? Mais finas, que pesam menos e também não ficam tão deselegantes, né, na pessoa, né? Os cintos, bolsas, mochilas, né, lenços, blusas, calças e assim por diante, né, o nosso vestuário do dia a dia. Então é muito importante também nesse aspecto. E no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Dentro da nossa geladeira, a própria geladeira, o fogão, mesa, cadeira, tapetes e vários artefatos que nós utilizamos no dia a dia e nem nos conscientizamos de que são de materiais plásticos, da sua utilidade, não é? Da sua leveza, um material que não queima com tanta facilidade, não é? Que não transmite o calor, então não queima a mão da gente na hora que a gente vai pegar uma colher de metal, por exemplo, né? Então isso é importante e tem aí o seu valor e logicamente não precisamos descartá-lo de qualquer maneira, né? Então o descarte, a conscientização ambiental, o uso correto é importante. Então a população ela tem que começar a ter uma visão, né, ambiental, saber fazer as coisas corretas, da destinação correta, reutilizar sempre que for possível e a gente brigar então por uma reciclagem dos materiais, né, para que a gente possa ter o conforto e poder, então, usar os materiais propriamente, né, no seu reuso, no seu descarte correto, quer seja para uma terminação final ou para uma reciclagem, tá? Bem, os materiais, quando são descartados inadequadamente, principalmente os materiais plásticos, que são constituídos à base de polímeros, não é? Eles vão gerar os microplásticos. Os microplásticos não são, né, materiais que estão no meio ambiente desejáveis. Pelo contrário, eles são indesejáveis. Ninguém quer ver o seu produto preparado, né, utilizado e depois descartado de qualquer maneira, né, causando uma poluição, né, e chegando a poder trazer malefícios para a saúde, quer seja dos humanos, quer seja de qualquer seres vivos. E isso pode ser evitado, né, com o reuso, com uma consciência ambiental, né, não fazendo um descarte inadequado e se incentivando a reciclagem também. Então, isso é muito importante e eu acho que nós temos um papel fundamental nesse aspecto, tá? Bom, os microplásticos são de vários tamanhos, eles são de 5 milímetros para um tamanho menor, né? São encontrados no mar, na areia, no oceano, no próprio solo, né? Isso é ruim porque isso vem de uma fragmentação dos materiais poliméricos que estão dentro dos materiais plásticos, né? Que constituem os materiais plásticos. Então, é importante a gente estar sabendo, estar se conscientizando e estar, então, não descartando erroneamente. Tá? Então, aqui uma praia dentro da Ilha do Fundão, uma praia do Catalão. Os microplásticos são pequenos, são leves, eles estão na poeira da cidade, que é o liberado do asfalto com um pneu, não é? E eles voam, vão andando, vão voando, né,
levados pelo vento, também vem nas marés, no movimento das marés. Então, às vezes, tem microplástico aqui que veio da Europa, que veio de outros países, não é? E como daqui também vai para outros países. O movimento das marés e a ação da luz ultravioleta, né, faz com que haja, então, né, uma geração de microplásticos dos materiais plásticos que estão ali descartados, onde não era para ser descartado. Né? Tudo começa aí. Então, a gente precisa se conscientizar. Né? Então, você vê que a gente encontra pneu, porque a maré traz, a maré leva, encontra pneu, encontra plástico, encontra papel, encontra várias coisas. Quantas vezes já foi encontrado sofá, fogão, geladeira, né? Descartados completamente, erroneamente, né? Com uma total falta de consciência ambiental. Tá? Então, os produtos plásticos descartados inadequadamente geram essas montanhas, não é, de lixo plástico. Mas o plástico não é lixo. O plástico é dinheiro. O plástico tem energia. E a gente pode utilizar, reutilizar, reciclar, né? E utilizar com consciência. Isso que é o mais importante, né? Então, assim, a ação nesses materiais que estão jogados ao léu, né? Aleatoriamente, eles vão sofrer ação da luz ultravioleta, com isso vão se degradar e vão se fragmentar em tamanhos pequenos até chegar ao tamanho de microplástico, não é? E com isso vão estar virando alimento para os peixes, para os plânctons e assim por diante. Para o camarão, aí o camarão tem o microplástico, o peixe come o camarão, fica com o microplástico passa para o ser humano. Então, é uma cadeia de transporte. Né? E os microplásticos eles estão aqui, mas também estão lá, estão acolá, eles vão sendo movimentados com a maré, com o vento, com as intempéries. Né? Eles não ficam parados num lugar. Né? Então, a gente precisa se conscientizar e precisa, então, né, fazer com que a gente possa ter esse material completamente, né, utilizado de uma forma correta, tá bom? Aqui são os resíduos sólidos, que nesse caso são descartados intencionalmente, que são, né, que é o lixão da moda, onde são jogadas mais de 40 toneladas de roupas, né, oriundas de outros países, que vão para o deserto do Atacama. Né, e nunca foram vendidas, e muitas das vezes nunca foram nem usadas ou foram usadas uma única vez. Tá? Nesse deserto você encontra todos os tipos de roupas novas, né? Roupas que foram usadas em desfiles. Então, são camisetas, sapatos, casacos, vestidos. Então, tem roupas e tem acessórios, né? Vários tipos de traje de banho, luvas para neve, vários artefatos, né, do nosso vestuário. E com isso geram essas montanhas de lixo, né? Infelizmente, de lixo. Tá? São peças que foram inexplicavelmente abandonadas em pleno deserto, né, que foram descartadas pelos países como Estados Unidos, Europa, Ásia, né, que foram enviadas ao Chile com o propósito de serem vendidas. Né? Tá? Então, como se formam os microplásticos? Vamos só falar mais um pouquinho sobre ele. Eles vão se formar por meio da fragmentação, da degradação, fragmentação dos produtos plásticos, devido então à fotooxidação, que é promovida pela luz ultravioleta. E quando está somente no meio ambiente, né, no solo. Quando vai para o oceano, ou para o mar, ou para o igarapé, tem também o movimento, né, das águas, o movimento das marés, que faz com que haja um turbilhão, e esse turbilhão causa também cisalhamento. Com isso, então, vai quebrando as cadeias, né? Vai quebrando as moléculas, e com isso vai se fragmentando em tamanhos pequenos, de 5 milímetros e menores, gerando, então, assim, os microplásticos. Tá? Então, o plástico ele tem sido demonizado como um vilão. Isso é verdade? Eu gostaria de perguntar a vocês, depois desse pequeno bate-papo. A resposta é não. Não é verdade. O plástico ele não vai sozinho para o meio ambiente. Ele não tem perna, não tem braço, ele não voa, ele não tem asas. Então, ele é descartado aleatoriamente. Ele sendo descartado aleatoriamente faz com que, então, a gente vai ter esses resíduos, infelizmente, no nosso meio ambiente, contaminando águas, solos e assim por diante. Então, as ações que podem ser feitas para minimizar essa geração de microplástico, evitar a formação de microplástico já, começa com a conscientização ambiental.
Depois também evitar o desperdício. Não precisamos desperdiçar, não é? Reutilizar, conforme eu dei uma indicação de reutilizar uma garrafa, que foi ou de refrigerante ou de própria água, não é? Reutilizar um pote que veio ou com creme, ou com doce, ou com uma fruta, e reciclar, né? Então, haver um processo de reciclagem, esse processo de reciclagem vai gerar novos materiais, e esses novos materiais podem ter uma duração muito longa também. Isso é muito bom, e aí o descarte inadequado e rápido não vai ocorrer, né? E com isso vamos minimizar os efeitos da geração de microplásticos que podem e muito influenciar na saúde dos seres vivos, né? Quer seja no mar, quer seja na terra, ok? Então, muito obrigado pela atenção, foi um grande prazer bater esse papo com vocês. A gente se vê em breve, tudo de bom.